Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Hoje o nosso texto, seguindo a sequência, está no capítulo 2 de João, versículo 12, que diz: Depois disso ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo de qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra em que Jesus disseram. Amém. Então Jesus, esse é um texto bem conhecido e que dá muitas interpretações, e muitas vezes as pessoas falam de uma maneira até às vezes erroneamente, né, sobre essa situação. Mas aqui estávamos perto da Páscoa judaica, onde é comemorado a libertação do povo do Egito, né? Então a cidade ficava muito cheia e todos queriam estar purificados para poder participar da Páscoa, para serem aceitos na Páscoa. Então o templo ficava muito cheio ali para a purificação. Então por isso que tinha muita gente vendendo animais e trocando dinheiro ali, porque vinha gente de todas as regiões para fazer o câmbio. Então estavam todos ali para, entre aspas, facilitar para as pessoas, né, para ficar mais fácil, e fez disso um mercado pessoal. As pessoas não precisavam ir até o local até o estabelecimento daquela pessoa ou até outra praça para comprar o animal para sacrifício e trocar o dinheiro. Então eles estavam fazendo tudo ali para, entre aspas, facilitar, e estava se tornando um mercado. E o ato de purificar-se de sacrifício era já estava bem muito comum. As pessoas utilizavam disso para poder fazer o que não devia, né, para poder pecar. Então Jesus vem e condena esse mercado ali, aquele escambo, porque ali não estava sendo mais uma casa de busca ao Senhor, estava sendo uma casa apenas para sacrifício, para purificação, para se ter o benefício da purificação, para poder participar da Páscoa e fazer as outras coisas tantas que tinham que estar purificados para fazer de acordo com a lei, né? De acordo com a lei de Moisés. Então, Jesus para tudo isso daí. O chicote ele não estava acertando as pessoas. Muitos pensam que, e essa talvez seja uma das coisas erroneamente que as pessoas falam, esse chicote não era para as pessoas, o chicote era justamente para espantar os animais ali, era utilizado naquela época para tocar o boi, tocar o gado. E aí ele fez chicote para tocar os animais, não para bater nas pessoas. E aí tocando os animais viram as mesas, fazem tudo, não tem um cuidado como as pessoas têm. Então os animais pegaram ali e saíram de qualquer maneira, revirando tudo. E então Jesus traz essa consciência, quer trazer essa consciência que ali é um lugar de adoração ao Senhor, um local para a busca do Senhor. Hoje o templo somos nós.
Hoje o templo do Espírito Santo somos nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos templo, casa do Senhor. E isso não extingue a necessidade de ir até o templo físico, até a igreja, para ter a comunhão, como faziam-se na igreja primitiva, em Atos. Então nós devemos sim ir à igreja e para prestar culto ao Senhor, adorar aquele que é digno, não para receber as coisas como muitas vezes nós colocamos, né? Indo receber a bênção, indo agradecer, e sim, é agradecer e cultuar aquele que é digno de todo louvor, toda adoração, que é o próprio Jesus, o próprio Deus. E agora, como nós somos templos, templo do Espírito Santo, cada um de nós somos templo a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E olhando para essa reflexão que Jesus fala depois, né? Derrubem este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí ele já estava falando dele próprio. E hoje nós, como templo, nós temos que fazer essa limpeza assim como Jesus fez. O que precisamos tirar de dentro de nós? Nós estamos pensando só no comércio, só no dinheiro, só no sacrifício, só naquilo que o Senhor pode nos dar, só nas bênçãos que o Senhor pode nos dar. Ou nós estamos preparando o nosso templo, a nossa mente, nosso coração para servir ao Senhor, para buscá-lo unicamente, para buscar e o adorar em espírito e em verdade, como diz a palavra. Então nós temos que fazer essa limpeza também, nós temos que virar as mesas do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, aquilo que tem nos impedido de buscar o Senhor. São tantas preocupações, tantas coisas que em Mateus 7, se não me engano, diz para não nos preocuparmos com essas coisas que não são eternas, são coisas daqui. Nós temos que ter a preocupação principal. Aquilo que tem que tirar nosso sono é o que é eterno. Como que eu posso ficar sem dormir, sem ter paz no coração por coisas mundanas, coisas que às vezes nem vão acontecer, como dizem os estudos. Tem os estudos que diz que nós nos preocupamos com as coisas que não acontecerão, que 90% das nossas preocupações de fato não acontecem, mas não perco meu sono para as coisas eternas, não perco meu sono, não perco a paz com aquilo que é eterno. E o eterno começa hoje. O eterno já começou há 2000 anos atrás, quando Jesus inaugurou o reino dos céus, quando Jesus inaugurou na cruz e depois ressuscitou dos mortos para nos salvar, eu e a você. Então nós temos que fazer essa limpeza do templo do Senhor, que somos nós, tirar todas essas coisas, não que nós não devemos nos preocupar com as coisas de hoje, nós devemos sim, mas existe um limite, não há necessidade disso nos tirar a paz, porque a paz que excede todo entendimento é nos dada pelo Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós e gera em nós o fruto do Espírito, que vai nos trazer a paz que excede todo entendimento, a presença do Senhor em nós. Então nós temos que limpar o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente para que o templo seja de fato um templo agradável para o Espírito Santo. Porque se há tanta sujeira dentro de nós, será que ele quer ficar, ele quer habitar, ele está contente com essa habitação que nós somos? Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, ou melhor, corpo, alma e mente, para que seja um templo saudável para o Espírito Santo, que ele possa habitar, fazer morada e realizar diversas coisas através de nós. Então nós temos que, assim como Jesus, limpar este templo, purificar este templo, dia após dia, e se houver alguma sujeira, se arrepender aos pés do Senhor genuinamente, para que Ele nos perdoe e possamos viver a boa e agradável vontade que Ele tem para cada um de nós. Então nós temos que buscar essa purificação do nosso coração e da nossa mente todos os dias, através do relacionamento com o Senhor, buscando na palavra e deixando a carne mortificar todos os dias, mortificar a nossa carne todos os dias. Então por isso
E é importante nós termos uma cultura de jejuar, uma cultura do jejum para purificar o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente, assim como é tão necessária a oração e a leitura da palavra. Isso também é então que nós busquemos essa purificação dia após dia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te impulsione a fazer essas limpezas, tirar tudo aquilo que não provém dele no nosso corpo, na nossa mente. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.